Olá, sejam bem-vindos à 12ª aula do componente de arte. Eu sou a professora Arlene Azulay e vou acompanhá-los nesta aula que tem como objeto de conhecimento. A nossa aula é a número 12, objeto de conhecimento, desafios contemporâneos das práticas corporais na sociedade. Detalhamento, gêneros e estilos artísticos e suas práticas nas interações sociais em âmbito nacional. E vamos dar início a esta aula. E nesta aula vamos falar sobre as expressões corporais em algumas épocas. Aqui nós vamos apresentar para vocês, lá em cima, a arte grega, aqui a arte egípcia, e lá na ponta é a arte medieval. Então, vamos analisar cada um tipo de arte, pois a arte ela foi uma poderosa forma de expressão e comunicação, refletindo e muitas vezes influenciando as dinâmicas sociais, culturais, política de uma sociedade. No contexto nacional, gêneros e estilos artísticos desempenham um papel crucial nas interações sociais, sendo moldados por influências históricas, como vocês estão vendo, sociais e culturais. Além disso, esses elementos artísticos têm o poder de reforçar ou questionar coletivas e muitas vezes desafiar normas estabelecidas. O gênero artístico, como pintura, escultura, música, dança, teatro, entre outros, tem funções específicas dentro de uma sociedade. Dentre esses gêneros artísticos, a dança é uma expressão artística que usa o corpo como instrumento. Assim como o pintor utiliza pincéis e telas para criar seus quadros, o bailarino serve-se do próprio corpo. Presente em todos os povos e culturas, desde lá na antiguidade, como vocês podem ver nas imagens, e culturas, a dança pode ser executada em grupo, duplas ou solos. Pela dança se expressa a alegria, a tristeza, o amor e outros sentimentos humanos. Vamos conhecer a representação da dança em algumas culturas distintas em diferentes épocas. Aqui já mostrei para vocês cada época. Agora vamos fazer uma viagem no tempo. Vamos agora analisar o corpo como forma de expressão no Antigo Egito. Bem, a música e a dança estavam presentes em cerimônias religiosas, festas populares e funerais no Egito Antigo. A dança desempenhou um papel importante na vida dos antigos egípcios. E vamos mostrar para vocês agora uma dançarina lá do Antigo Egito. Preste atenção aqui na performance. Então, como vocês puderam observar, algumas representações mostram dançarinas fazendo verdadeiros contorcionismo, como vocês veem aqui, certo? Acredita-se que elas fossem profissionais e que fizessem parte da equipe adjunta dos templos. No entanto, homens e mulheres nunca são retratados dançando juntos nessa civilização. Nas cerimônias religiosas, habitualmente a dança era executada pelas mulheres. Em muitas apresentações, os homens aparecem tocando flautas, harpas, tambores, tamborins e uma espécie de chocalho chamado sístolo. E vamos agora mostrar uma outra representação lá da dança no Antigo Egito. Então, a nossa bailarina já está saindo. Vamos agora mostrar uma outra imagem para vocês.
Aqui vocês estão vendo uma outra representação, é um fragmento dos afrescos na parede da capela do túmulo de Nebamun, representando convidados, servos, músicos e dançarinos em um banquete funerário. Então, vocês podem observar nessa imagem que as mulheres nas cenas do banquete tocando música e dançando para o falecido e sua família, especialmente nos túmulos do novo reino. Não eram todas profissionais e às vezes incluíam parentes próximos. As cenas refletiam o que se esperava que fosse repetido na vida após a morte. Durante os períodos do Médio e Novo Império, uma dança fúnebre era praticada e dedicada a Hathor, no papel da deusa como guia para os mortos na vida após a morte. Então, nós observamos ali como o corpo se expressava através da dança numa civilização lá no Antigo Egito. Agora a gente vai analisar como é que era essa dança lá na Grécia Antiga. Bem, a dança grega ela tem uma função essencialmente social. Ela reúne a comunidade em grandes encontros do ano, como a Páscoa, a colheita da uva ou festivais patronais e em encontros na vida dos indivíduos e das famílias, batizados, aniversários e casamentos. Aí vocês podem observar uma dança grega pintada em um vaso grego antigo. Bem, os gregos eles criavam danças religiosas, militares, ginástica, teatro, banquetes, bailes de casamento e outras alegres ou tristes. Bem, os gregos antigos, eles acreditavam que a dança foi inventada pelos deuses e, portanto, associavam isso com suas cerimônias religiosas e de culto. Eles consideravam a dança essencial para a educação, para o culto e para o teatro. O filósofo grego Platão aconselhava que todos os cidadãos gregos aprendessem a dançar desde criança para desenvolver o autocontrole e o desembaraço na arte da guerra. Danças com armas faziam parte da educação dos jovens de Atenas e Espartas. Então, vocês sabem que os gregos foram bastante guerreiros, então eles apresentavam também a dança nas guerras, certo? Agora vamos para uma outro tempo, que vamos lá na Idade Média. Aí vocês estão vendo uma imagem na dança no período medieval. Então, dando continuidade, nesse período, na corte de Luís XIV, Luís XIV viveu 1638 a 1715. Nesse período, começavam os primeiros balés dramatizados, com coreografia, figurino, que narravam uma história com início, meio e fim. É importante destacar que este rei usou o balé para afirmar sua figura de monarca absolutista. Então, foi aí que começou o balé clássico. Ou seja, através da figura, ele mostrava o quê? Absolutista, ou seja, ele era o rei, então ele mandava em tudo. Vamos mostrar uma figura aí do Luís aqui no traje de Apolo, executado por Luís XIV. Isso aí ele apresentava o balé de la Nuit, que dizia respeito a 4 vigílias da noite. Era um espetáculo extravagante que levava cerca de 13 horas para ser executado. O enredo incluía deusas mitológicas. Então, ele apresentava ali a mitologia grega através desse balé. Então, veja a característica, como ele se vestia aqui, o Luís XIV. Bem, agora vamos passar em diante, numa outra época. A gente vai lá no final do século XVIII até o final do século XIX. Bem, nesse período, o balé foi a expressão máxima na dança nos palcos. A dança clássica era pautada por princípios rígidos e exigia dos bailarinos determinadas características físicas, consideradas necessárias para a realização das coreografias, baseada em movimentos impulsionados pela ponta dos pés e pelos membros inferiores.
A partir do século XVIII, a maioria das apresentações de balé passou a trazer uma narrativa contada por meio de gestos e movimentos e embalada por uma trilha sonora. Desde então, há balé de todos os gostos, com histórias que podem ser românticas, tristes e entrelaçadas. Então, através do balé clássico, conta-se várias histórias. Então, dando continuidade, no balé clássico, exigiu-se, então, as regras eram tão rígidas que existia o corpo ideal. Então, o corpo ideal de uma bailarina clássica deve ser magro, longínquo, sem curvas, com membros finos e alongados. Esse padrão é imposto pelo balé e é o que as empresas de balé exigem para que as bailarinas sejam profissionais. E o balé, ele evoluiu de tal forma em que o físico magro, longínquo, sem curva, é privilegiado e preferido na maioria dos âmbitos, ainda hoje. Pequenas mudanças estão acontecendo, mas mesmo assim é possível encontrar inúmeros casos de repressão. Natalie Portman, que interpretou uma bailarina no filme Cisne Negro, fez questão de ressaltar as duras dietas às quais se submeteu para igualar seu físico àquele esperado por uma bailarina clássica. A atriz perdeu 10 quilos para poder encenar nesse filme. Então, aqui está a imagem desse balé clássico, cena do balé o Lago dos Cisnes, em que o cisne negro engana e seduz um príncipe. Então, é uma história contada através do balé clássico. Então, depois disso, lá na Idade Moderna, no século XX, a dança moderna ela foi a ruptura do balé clássico promovida na virada do século XX para o do século XIX para o século XX. Surgem nomes como a Isadora Duncan, que nasceu em 1878 e faleceu em 1927. Uma das primeiras a romper com os movimentos rígidos, o figurino de tutu e os cenários grandiosos. Os bailarinos, né, nessa dança moderna, eles dançam descalço, trabalham com contrações, torções, desencaixes, em movimentos mais livres, embora ainda respeitem uma técnica organizada. Recusa o apoio nas pontas dos pés e coloca o eixo do seu trabalho no tronco, no contato, na queda, na improvisação, na respiração, no movimento da coluna e das articulações, em diferentes graus de tensão, relaxamento muscular e também no trabalho de solo. Bem, depois da dança moderna, nós temos uma outra época que é a dança contemporânea, que iniciou no século XX e até os dias atuais, ou seja, o século XXI. Ela é considerada contemporânea, toda a dança iniciada na década de 60 do século XX. Os dançarinos contemporâneos, eles misturam teatro e dança, acabam com a figura do solista e proporcionam maior igualdade entre o homem e a mulher no palco. Na dança contemporânea, utiliza-se a música de forma diferente de outros gêneros de dança, sendo que muitas vezes a dança não acompanha a música, ou a música simplesmente não existe, ou seja, os bailarinos dançam até sem música. Então, os bailarinos ali estão sempre inovando através de movimentos corporais. E agora vamos falar dos desafios contemporâneos das práticas corporais na sociedade. Bem, as práticas corporais, como a dança, o teatro, enfrentam vários desafios contemporâneos que afetam sua prática, ensino e valorização. Então, primeiramente, é desigualdade de acesso. O acesso às práticas corporais é desigual em algumas comunidades, tendo menos oportunidade de participar de atividades físicas e artísticas.
Estereótipos e preconceitos. As práticas corporais são frequentemente associadas a estereótipos e preconceito, como no balé clássico, como nós já vimos. Como a ideia de que a dança é apenas para mulheres ou que o esporte é apenas para homens. Dando continuidade. Pressão para o perfeccionismo. A pressão para alcançar a perfeição nas práticas corporais pode levar a problemas de saúde mental e física, principalmente na dança clássica. Bem, a dança moderna, ela foi responsável por levar espetáculos para locais públicos, como ruas e praças, permitindo que essa arte atingisse o maior número de pessoas e rompesse com as divisões entre erudito e tradicional. Por isso, ela engloba também as manifestações de rua urbana. No contexto das práticas corporais, estereotipos se manifestam quando se associa a determinados comportamentos ou capacidades físicas a um grupo social específico. Por exemplo, em esportes competitivos é comum ver um estereótipo de que homens são mais fortes ou mais atléticos que mulheres. Na dança, mulheres brancas, principalmente na dança clássica, e magras são frequentemente associadas a uma estética ideal, enquanto outras características corporais são vistas como não compatíveis. Dando continuidade, vamos falar dos desafios contemporâneos nas práticas corporais na sociedade. Vamos dar continuidade. Vamos mostrar agora uma imagem para vocês. Aqui nós temos que os desafios, né, de hoje, que o balé ele pode ser cruel, mas a passo de formiga vem mudando suas perspectivas. O maior exemplo disso é a recém-promovida primeira bailarina do ABT, Misty Copeland, como vocês podem ver na imagem. Bem, Misty Copeland, ela começou a dançar tardiamente para a média com 13 anos. Copeland ouviu recusas após recusas, recebeu inúmeras justificativas. Muito velha, dorso muito largo, muito busto, pés finos demais, pernas musculosas demais, longas demais. Depois de dançar no Harlem Ballet de Nova York, foi convidada a se juntar à ABT. Então, ela foi a afrodescendente da história a representar o papel de Firebird no clássico composto por Stravinsky, O Pássaro de Fogo. Com seu físico forte e mais curvas que a média, a bailarina vem quebrando paradigmas e padrões por onde passa. Tornou-se exemplo de determinação e perseverança para muitas outras aspirantes a bailarina. Além de inspiração para o mundo todo. Em 2005, tornou-se a primeira afro-americana a subir ao mais alto ranking do American Ballet Theatre. Então, assim, ouvimos a história dessa bailarina aqui, Misty Copeland. E agora vamos dar continuidade na influência da tecnologia nas práticas corporais e no conceito de corpo. Bem, impacto nas tecnologias digitais. As tecnologias estão mudando de forma como as práticas corporais são ensinadas, aprendidas e apresentadas. Desenvolvimento de novas ferramentas. O desenvolvimento de novas ferramentas e tecnologias pode criar oportunidades para a inovação e a criatividade nas práticas corporais. Normatização do corpo e como as mídias e a sociedade influenciam as expectativas sobre aparência e comportamento. A interatividade proporcionada pela internet tem sido fonte de inspiração para muitos artistas. Em 2020, com o isolamento provocado pela pandemia de Covid-19, muitos artistas passaram a adaptar espetáculos de dança para um modelo online e criar obras de videodança a fim de aproximar as pessoas e mantê-las em contato com a arte.
Bem, a arte é uma ferramenta vital na construção e desconstrução das interações sociais, sendo um reflexo constante da sociedade e, ao mesmo tempo, uma força transformadora. Através da arte, as interações sociais se configuram grupos marginalizados, se afirmam com novas formas de pensar e viver em sociedade. Exemplo, a história da arte tem sido marcada por uma presença majoritariamente masculina, tanto no que diz respeito à produção artística, quanto à crítica e historiografia. Ao longo dos séculos, mulheres artistas desempenharam papéis significativos, muitas vezes invisibilizados por normas sociais e culturais que restringiam suas oportunidades de estudo, criação e exibição. Aí tem um movimento feminista. Ele tem utilizado diversos gêneros e estilos artísticos para questionar as representações tradicionais das mulheres na arte e na sociedade, criando espaços para a reinvenção de narrativas e para a, dando continuidade, a reivindicação de participação plena na história da arte. Artistas mulheres, ao longo do tempo, desafiaram as representações sexistas e machistas, criando obras que retratam suas próprias experiências e perspectivas. Vamos mostrar agora uma artista, que é a Frida Kahlo. A Frida Kahlo, ela foi uma pintora mexicana, conhecida pelos seus muitos retratos, autorretratos e obras inspiradas na natureza, artefatos do México. Então, ela permaneceu relativamente desconhecida até os finais dos anos 70, quando seu trabalho foi redescoberto por historiadores de arte ativista e política. No início dos anos 90, ela tinha se tornado não só uma figura reconhecida na história da arte, mas também considerada como um ícone para o movimento chicano, o movimento feminista e o movimento LGBT. O trabalho de Kahlo tem sido celebrado internacionalmente como emblemático das tradições nacionais e indígenas mexicanas e por feministas, pelo que é visto como sua representação intransigente da experiência de forma feminina. Então, vamos dar continuidade que a arte também é um espaço de interação social, onde as relações de pertencimento, exclusão e solidariedade se manifestam ao longo da história. Os estilos e gêneros artísticos têm sido veículos para a formação de movimentos sociais que buscam transformar a sociedade. No Brasil, a arte tem sido usada para construir e afirmar a identidade afro-brasileira e engajamento social. Foi um dos espaços em que artistas negros e periféricos começaram a questionar a falta de representação de suas esculturas nas grandes narrativas artísticas. Bem, a cultura da negritude é uma tendência que valoriza as manifestações culturais de matriz africana. Ela surgiu como uma corrente literária e foi adotada por movimentos negros. Além disso, o movimento cultural da negritude, no qual o samba e o carnaval são elementos fundamentais, também serviu como uma forma de resistência e afirmação das raízes africanas no Brasil. Movimentos como a Tropicália, nos anos 1960, e o movimento punk, nos anos de 1980, não só influenciaram as produções artísticas, mas também provocaram transformações nas relações sociais e culturais. A Tropicália, tropicalismo ou movimento tropicalista, foi um movimento cultural brasileiro da segunda metade da década de 1960. Embora a música fosse sua expressão principal, a Tropicália envolveu outras formas de arte como cinema, teatro e poesia. Musicalmente, a Tropicália representou uma renovação no conceito musical brasileiro ao fundir gêneros como o baião, o caipira, o pop e o rock. Essas experimentações culminam
culminaram no lançamento do célebre LP Tropicalia Opanis et Senses, em 1968. O LP Tropicalia teve a participação dos representantes tropicalistas Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Os Mutantes e Tom. Em outros campos artísticos, a Tropicalia influenciou os trabalhos de artistas como Hélio Oiticica nas artes plásticas. Então, essas experimentações culminaram no... Vamos dar continuidade. Aqui nós temos uma arte performática baseada no Hélio Oiticica. Hélio Oiticica, ele foi um artista plástico brasileiro, pintor, escultor e destacado artista performático. Ele foi levado pelos colegas Almícar de Castro e Jackson Ribeiro para colaborar com a Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira. Então, esse trabalho que vocês estão vendo é baseado no Parangolé de Hélio Oiticica. Então, a análise crítica dessas questões deve ser acompanhada de ações concretas que promovam a inclusão, o respeito às diferenças e a valorização da pluralidade de corpos e movimentos. Dessa forma, as artes corporais podem se tornar mais do que apenas atividades físicas, tornando-se espaço de resistência e transformação social, capazes de desafiar e desconstruir preconceitos, estereótipos e relações de poder, promovendo uma verdadeira igualdade de oportunidades para todos. Esses eventos, por meio de seus gêneros e estilos, geraram novas formas de pensar a arte e suas funções dentro da sociedade. Eles transformaram a música, o teatro, as artes visuais e a dança, criando diálogos entre diferentes grupos sociais e contestando as normas de poder estabelecidas. Bem, as interações são frequentemente mediadas pelas artes, seja nas ruas, como grafite, seja nas redes sociais, como as manifestações de cultura urbana, como o hip hop. Esses espaços de criações artísticas possibilitam novas formas de conexão entre indivíduos, grupos e movimentos, mostrando como gêneros e estilos artísticos são fundamentais para entender as relações sociais em nível nacional e suas dinâmicas de resistência, afirmação e transformação. Vamos mostrar para vocês agora essa arte urbana, que são os grafites. Aqui na cidade de Manaus, se vocês já tiveram a oportunidade, ou quem nunca veio aqui, vai observar o grafite aí nos viadutos da cidade, como vocês podem ver aí, e também em prédios da cidade. Então, tudo isso também faz parte dessas manifestações urbanas, que também integram essa arte, porque o grafite também faz parte. O grafite faz parte de um movimento chamado hip hop, que também faz uma manifestação corporal ali através da dança. Então, através dessa aula, nós vimos movimentos, através de movimentos corporais, as expressões da dança, que a dança pode manifestar alegria, tristeza, e pode contar histórias, tanto na dança clássica, na dança contemporânea. Então, nós fizemos uma viagem lá desde do Egito Antigo, fomos à Grécia, que a Grécia foi invadida pelos romanos, e vocês viram que nós mostramos uma pintura de danças gregas através de vasos que representam essa manifestação. Então, através desses vestígios, os historiadores conseguiram compreender ali as manifestações da dança através dessas pinturas no vaso. E lá no Egito Antigo também, através dos hieróglifos nas paredes do túmulo, também os historiadores conseguiram compreender ali as manifestações, expressões corporais da dança ali
naquela civilização. Aí vimos lá na Idade Média, lá no Luís XIV, vimos na Idade Moderna, onde houve uma ruptura ali do balé clássico, e até a dança contemporânea. E a passos lentos, né, a dança clássica com aquelas regras rígidas, foram quebrado o paradigma ali através da Misty Copeland, que foi considerada a primeira dançarina ali afrodescendente. Então, tudo isso nessa aula nós mostramos as manifestações corporais através da dança. E assim finalizamos a nossa aula.